Agradecer e parabenizar a Camada 4 por esse espaço que a Camada 4 disponibiliza para que nós, da comunicação, possamos fazer um momento de reflexão com bate-papos intelectuais, bate-papos esses que te situam no mundo, para que você tenha um programa interessante e de muito bom gosto. Nós agradecemos a Camada 4 por esse espaço e hoje, microfone aberto, conta ou apresenta, traz para vocês uma lenda viva, como nós os brasileiros costumamos chamar, exatamente assim. Mas deixa eu passear um pouquinho. Em 2019, eu chegava em Portugal, mais especificamente na cidade da Covilhã. E, diferentemente do Brasil, o ano letivo começava em setembro. E essas questões burocráticas de visto para vir para Portugal, eu atrasei em chegar na UB, na Universidade da Beira Interior. E quando eu cheguei, já estava atrasada com a matéria, recebendo até e-mails do diretor de jornalismo, perguntando se eu havia desistido do curso. Mas não, eu estava ali meio que enrolada com esses trâmites burocráticos. Bom, isso tudo para explicar que, como estava atrasada, eu tinha que correr atrás do meu prejuízo. E eu tinha que fazer uma entrevista. E essa entrevista eu escolhi, elegi, e tinha que entrevistar uma autoridade da Covilhã que estava fazendo uma apresentação faraônica na UB Medical, aqui na Covilhã. Bem, o cameraman era um angolano e já estava mais tempo aqui em Portugal. E eu perguntei para ele, você conhece quem é o Francisco Mota? Cara, Fátima, ele é um fera aqui. E eu tremi nas bases. Mas estava ali, e como a gente diz, né, quem está na chuva é para se molhar. E eu, quando cheguei mais cedo, tremendo realmente na base, porque era um fera, era o cara. Eu chego perto dele e pergunto, e me apresento, né? Eu sou estudante de mestrado da UB, eu tenho que entrevistar o doutor, e eu gostaria de saber se o doutor me concede essa entrevista. E, gente, ele olha para mim dentro dos meus olhos e fala assim, querida, eu te dou a entrevista assim, você só vai ter que ter paciência, tem que acontecer tudo o que vai acontecer e, no final, a gente conversa. Falei, tranquilo. E aí eu já falei, nossa, ele é um fofo. Ele foi super legal comigo. Aconteceu o que tinha que acontecer, o espetáculo foi maravilhoso. Quando termina, ele olha para mim e fala, já te dou atenção. E na hora que ele vai me conceder a entrevista, ele começa desse jeito. Olha, eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, que eu adoro os brasileiros, gosto muito de vocês e sou admirador da música popular brasileira. A minha diva é Maria Bethânia. Aquilo ali, gente, me tranquilizou. Tudo isso para introduzir Francisco Mota, essa lenda viva, que, infelizmente, no dia 28 de outubro, a Rádio Fórum foi na minha frente, mas ele já estava na minha lista para ser entrevistado. Francisco Mota, eu estou muito emocionada, feliz, realizada de, depois dessa entrevista, lá atrás, isso em 2019, esqueci do detalhe, a matéria foi aprovada, foi para o jornal da universidade no dia do meu aniversário. Foi um presentaço. Francisco Mota não se limitou só a me dar uma entrevista. Ele se tornou meu amigo no Facebook. Todas as vezes que eu me falava com ele, pedia alguma ajuda, ele estava sempre muito disposto. E quando eu fiz o convite para ele ser um dos entrevistados do microfone aberto, ele aceitou. Senhoras e senhores, hoje eu tenho o prazer e a grata satisfação de estar entrevistando essa lenda viva, como eu já falei, esse amigo, essa pessoa querida que vocês vão conhecer muito dele, ou um pouco dele, durante esse podcast. Muito obrigada, Francisco Mota. Seja Obrigado, eu. muito bem-vindo ao microfone aberto. Depois desta introdução, eu estou aqui assim muito Como sem é que... jeito, como vocês dizem, muito envergonhado, porque Não, fica à foi uma introdução vontade. maravilhosa. E eu é que quero agradecer, em primeiro lugar, o convite e da Fátima, que eu adoro.
Obrigada. um fã seu. Obrigada. Acho que desde aquele dia. Desde aquele dia. Que houve, como é que dizem, os santos Os santos bateram, cruzamento de almas, né? Empatia. Foi maravilhoso, houve uma empatia muito grande e por isso acho que foi mesmo uma ligação de alma entre nós dois. E por isso obrigado pelo convite. Quero também parabenizar o projeto, dar-lhes realmente os parabéns e desejar os maiores sucessos por este trabalho que vocês estão a fazer. E pronto, e estar aqui estou um bocadinho realmente envergonhado porque eu nunca tive uma introdução. Não fique. Por isso é que eu sou fã dos brasileiros. Ai, muito obrigada mais uma vez. Preciso uma brasileira fazer uma introdução tão extraordinária que me emocionou também muito. Eu estou muito emocionado porque realmente eu não sou nenhuma lenda viva, sou realmente uma pessoa que trabalha muito em prol da sua cidade, que ama a sua cidade, que gosta e quer ver uma cidade também diferente, com toda esta multiculturalidade que a Covilhã tem. E esse também é um dos meus trabalhos enquanto dirigente associativo, estar à frente de uma associação, estar à frente de tantos projetos culturais como eu estou. Esse também é um dos meus grandes objetivos, é podermos também cada dia transformá-la numa cidade melhor, mais aprazível, mais interessante. Pois é, você jovem, já fez tanta coisa e vai fazer muita coisa. Eu gostaria que você falasse pra gente nesse bate-papo um pouco, fizesse uma mini biografia. Quem é o Francisco Mota? Então, sim, eu já fiz muita coisa, mas já não sou tão jovem assim, estou com 46 anos, já passaram alguns anos. Eu costumo dizer que já metade da vida parece que já foi vivida, mas o espírito é de 20, não é? Eu tenho esse espírito, sou uma pessoa muito livre, sou um espírito realmente de uma grande liberdade. Portanto, eu não me resumo a um corpo, nunca me resumirei a um corpo. Mas eu começo muito jovem no associativismo. A Covilhã é uma cidade que tem uma particularidade muito interessante, muito importante, que é estas associações que foram criadas, algumas centenárias, mas uma grande maioria nos anos 50, 60 do século passado, em virtude do movimento operário. A cidade da Covilhã era uma cidade fabril, uma cidade de muita indústria, e vivíamos no Estado Novo, na ditadura, e os operários criaram estas associações para serem também pontos onde eles podiam desenvolver atividades culturais, desportivas e fugirem um pouco à censura e à opressão do regime. Claro que eu já não apanho esse lado, não é? Eu nasci em 77, mas eu desde muito novo, meu pai também já estava ligado a uma associação da Covilhã, que é a Banda da Covilhã, e eu começo a participar muito pequenino, acompanhá-lo, a participar nas atividades culturais. E depois, pronto, há uma transição para a adolescência. Entretanto, eu perdi o meu pai muito cedo, eu tinha 12 anos, e aí quebrei um pouco essa ligação com as associações. Mas aí aos meus 14 anos, quase 15, fui uma associação da Covilhã chamada Oriental de São Martinho, da qual eu sou o presidente, convida-me para participar nas Marchas Populares, que é um evento cultural em junho, que tem a ver com os Santos Populares, em que se faz uma música, uma coreografia, uns figurinos, e desfilamos pelas ruas. Acho que o Brasil tem as festas juninas também, não é? Sim, exatamente, pronto. Em junho e julho. Em junho e julho. E eu fui participar na Marcha Popular do Oriental, que era uma das marchas mais conceituadas do grupo de marchas da cidade, e então eu descobri uma associação que me apaixonava. Tudo aquilo me fez encantar as pessoas, as histórias, e depois eu sou apaixonado pelas histórias do passado, ouvir porque é que o clube foi fundado, o que é que as pessoas tinham que fazer, como é que se fugia à censura, como é que em tempos tão difíceis as mulheres começaram também a participar em algumas atividades. Tudo aquilo me emocionou muito e me apaixonou. E um dia, depois houve um ensaiador que saiu, eu tinha 18 anos, 19, e eu fui à direção e disse assim, eu sou capaz de fazer uma marcha. Ensaio, eu já fiz a letra, já fiz o tema, a letra, portanto o poema da música. Eu queria saber se vocês eram capazes de me apoiar e se acham que eu tenho capacidade para isso. E a resposta foi positiva.
Que bom, hein? Disseram-me, não, Francisco toma conta. Eu disse, ok, então, eu quando assumo um projeto, ou fazemos bem feito ou não fazemos. Temos que nos entregar às coisas, como em tudo na vida. Uhum. É de alma e coração, é sangue, suor e lágrimas, senão não vale a pena. E então aí sim, eu muito novo, assumi o comando da Marcha Popular, fui ganhando destaque, a Marcha Popular correu muito bem, depois na altura havia concurso, depois passado alguns anos começámos a ganhar o primeiro prémio, portanto, e aí como a veia artística sempre me interessou, sempre gostei muito de teatro. Alguém na família tem essa veia artística? Eu fui criado, o meu pai era uma pessoa muito culta, era uma pessoa que apesar de não ter muita instrução, tinha a quarta classe, mas era uma pessoa muito culta, gostava muito de livros e de música. Eu nasci e fui criado com muitos livros, com muitos Essas discos, influências? com essas influências. A Maria Betânia vem daí. Olha, É uma história muito engraçada. Um dia em casa, a minha mãe conta esta história que é muito interessante. Eu não sabia ler e escrever ainda, eu tinha 3, 4 anos. Eu, para a desgraça dos meus pais, eu acordava muito cedo e punha-me a ouvir os discos. E a minha mãe conta que eu nunca errava a capa do disco. O vinil, eu tirava os discos, ouvia e colocava na capa exatamente a capa do disco. Não trocava nenhuma. Portanto, eu não sabia ler e não trocava. Então eu fui criado nesse ambiente e estava a falar da Maria Betânia. Eu um dia pego num desses de um vinil e era um disco da Maria Betânia e eu muito novo, era impossível. Eu já andava na escola, mas colegas meus sabiam lá que era a Maria Betânia. Como é que este miúdo de 11, 12 anos ouve a Maria Betânia? E quando eu ouvi aquela voz eu fiquei apaixonado. sério? Não sei explicar, porque não é racional. Não é racional. Ainda hoje não é racional. São aquelas paixões de vida. E quando eu ouvi aquela voz quente, grave, ainda por cima que lia poemas no meio das canções, que ele emocionava. Esta é a minha cantora favorita. Você elegeu Maria Bethânia logo como a sua cantora. Esta mulher diz-me tudo, o sentimento, a alma. Ela transporta-me para outra dimensão, rasga completamente, pronto. E então eu fui tocado assim. E portanto os meus gostos literários, eu lia muito quando era, ainda continuo a ler, mas quando era miúdo, meu pai tinha aquelas coleções dos grandes clássicos portugueses e brasileiros. Eu li Os Capitães da Areia de Jorge Amado, que é um dos livros da minha vida. Sério? Ainda muito novo. Viva Sim. Jorge Amado. Viva Jorge Amado. Viva a Bahia. Viva a Bahia. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Exatamente. Eu tenho uma paixão pelo Brasil, como a Fátima disse muito bem. E portanto eu li esses clássicos todos. E recordo-me da minha professora de português no secundário achar e dizer-me: tu tens que ir para letras porque tu escreves bem, tu és uma pessoa que tem muitos conhecimentos da área. Porque quando estávamos a falar de algum escritor eu conhecia. E aquilo, ela às vezes até me dizia: ok, o Francisco vem dar a aula. Bem, é verdade, o Francisco vem aqui apresentar o autor, o escritor, porque ele conhece. Pronto, e então eu fui criado nesse ambiente de livros. Meu pai depois, como eu já expliquei, faleceu muito precocemente, mas os livros estavam, a casa fervilhava de livros e eu continuava a ler, a ouvir. E depois fui comprando também, eu pedia sempre livros, o melhor presente que me podiam dar era livros ou música. E voltando ao Oriental, portanto eu já tinha esta paixão, tinha algum talento, eu sabia que tinha algum talento para escrever, já escrevia poemas, e portanto sabia que havia ali alguma coisa que tinha a ver com dom, com talento. Entretanto, como eu sempre quis a minha veia artística, e há coisas que nós na vida depois pensamos: se eu voltasse atrás, eu não me arrependo de nada, porque eu sou muito feliz como sou, na cidade onde eu sou, mas realmente se eu tivesse agora 18 anos eu tinha ido para teatro, eu tinha ido embora para Lisboa, tinha ido estudar teatro, porque esse era o meu grande sonho e não foi concretizado, mas não sou nada frustrado com Sim. isso, não me causa qualquer mágoa. Sua formação é em letras? Psicologia. Olha. E entretanto, o que é que acontece? Eu vou fazer aquilo no Oriental. Eu tinha uma associação que me estava a dar todas as ferramentas que eu podia desenvolver na área do teatro, artístico. do meu lado artístico, voar. E então eu tinha ali tudo. E além das margens, depois começo a ouvir os outros projetos, principalmente o grupo de teatro musical que fundei
mais uma grande amiga minha no Oriental, em 2019, que fizemos o primeiro espetáculo de teatro musical, ainda com as músicas em playback. Olha. Portanto, havia um texto que eu criei, um enredo, mas as músicas efetivamente eram em playback, nós não sabíamos onde é que nos estávamos a meter. O sucesso foi tal que ao ano a seguir já fizemos um espetáculo com uma orquestra ao vivo, Olha onde já isso. cantavam ao vivo, Olha isso. em 2010. A partir daí foi sempre a fazer espetáculos. Em 2012 estreamos um grande espetáculo que se chamava Uma Viagem à Broadway, em que recriamos os clássicos dos grandes musicais da Broadway, como o Cats, o Jesus Cristo Superstar, o Fantasma da Ópera. Olha só. Tudo isso recriado ao vivo, com orquestra a tocar ao vivo, com cantores, com jovens talentos da Covilhã, que nós fomos descobrindo, e que teve um sucesso brutal, sempre com lotações esgotadas. E pronto, então eu descobri que essa podia ser, era uma coisa que a Covilhã não tinha, e muitos jovens nos procuram por causa disso, porque a Covilhã não tinha oferta em teatro musical, nenhuma associação, nenhum projeto tinha esta área artística, e nós fomos ali descobrir um ninho de talentos. Eu costumo dizer que o Oriental acaba por ser também uma escola, uma incubadora de talentos. Ainda há pouco tempo tivemos uma das nossas atrizes no The Voice. Sim, eu vi como é que você a motivou. Maria Branco, e com enorme sucesso, portanto. E temos uma jovem que passou por nós, que está a estudar teatro musical em Londres, por exemplo. Olha que fantástico. E que foi ali que descobriu o dom, o sonho, porque eu digo sempre, nós existimos para isso, para dar asas aos sonhos destes jovens. Exato. Você E já está depois eles têm que deixando um voar. legado, né? É. Bonito. Olha, eu parabenizo, eu não sei quem foi a pessoa que, quando você, aos 18 anos, apresenta o poema e a musicalidade depois, e ele diz sim, vem, porque só aqui para nós nos situarmos. Em 98, Francisco Mota, ele pertence ao corpo de gerente do Centro Cultural e Desportivo Oriental de São Martinho, na Covilhã, né, cidade onde vivemos. De 98 a 2003, ele é secretário da direção do clube, do centro. Sim. De 2003 a 2011, ele se torna, então, vice-presidente da direção. No ano seguinte, 2012, até fevereiro de 2014, ele passa a ser o presidente da direção. E desde março de 2016, até a presente data, ele é o presidente da direção. Então, bendito seja a pessoa que acreditou em você e que você foi galgando. Porque mais, quando a gente vê tudo, um pouco do que ele falou, que é muita coisa. Praticamente, a cada ano, ele cria um espetáculo. 2009, 2010, 2012, 2012, 2014, 2017. Ele só tem uma pausa, que não é explicitado para o público, durante a pandemia. Atenção. Mas não é que ele estivesse sabático. Ele estava produzindo. Estava criando. Estava criando. E aí a pergunta: como é que você administra as 24 horas que todos nós temos? Como é que você consegue? Porque você não é só o presidente. Não. Você também faz outras coisas. Fala um pouco mais dessa outra parte e volta lá à pergunta: como que você administra as 24 horas? Então, eu trabalho na Câmara Municipal da Covilhã, no Gabinete de Apoio ao Associativismo. Essa é que é a minha vida profissional, porque o estar numa associação é de forma voluntária, portanto não se ganha nada. Não se ganha nada. Não se ganha nada por estar na associação. Ganha-se muita coisa. Sim. Que não é dinheiro. Exato. Mas eu sou hiperativo e, portanto, eu durmo pouco e a minha cabeça está sempre a fervilhar. a fervilhar. E claro que para todos estes projetos eu não sou sozinho, existe uma equipa, existem pessoas extraordinárias que me ajudam, no caso dos teatros musicais, das marchas. Tenho a Tina, que é uma vice-presidente também do Oriental, que é uma pessoa que cria comigo, que juntamente comigo desenvolvemos todos esses projetos. Agora, eu tento administrar o meu tempo o melhor que posso e não gosto de chegar ao fim do dia e de pensar que
tive uma hora em que não foi produtiva, ou que não fiz nada, ou que estava simplesmente a olhar para o telemóvel, a fazer scroll no Instagram ou no Facebook, e aquilo depois irritou-me porque não fiz absolutamente... Foi tempo perdido completamente. Agora, não é fácil e claro que depois de muitos anos com estas horas todas, porque a vida profissional é complicada, é muito trabalhoso, há muita responsabilidade, como na associação, ou ainda mais, eu tenho que ser um bom profissional, é a minha forma de estar na vida também. Eu tenho que ser o melhor profissional que eu consigo ser. E isso é muito exigente. Eu sou muito exigente comigo próprio, ou seja, eu defendo uma teoria que é: nós não podemos ser exigentes com os outros se não formos connosco próprios. E eu primeiro sou comigo. Eu tenho que ser exigente e balizo muitas coisas por alto. Muitas vezes, se calhar em exagero. É por isso que depois também se sofre um pouco. Sim. Também. Porque depois, às vezes, a exigência é tal, o querer o perfeccionismo, o querer... E às vezes caímos também numa solidão, numa angústia, porque ele não foi como eu quis. Aquele ainda faltava ali qualquer coisa. Mas eu tento administrar assim o meu tempo. Agora, é difícil, é cansativo, e por isso é que é o meu último mandato como presidente do Oriental. Portanto, até 31 de março de 2024 irá haver uma nova direção, porque eu também preciso de descansar. Sim. E de pensar em outros projetos que eu quero para mim. Você tem esses projetos? Tenho esses projetos. Sim, né? Porque é assim, o que é que também... o estar no associativismo é ótimo, é maravilhoso, mas também durante tantos anos, e como a Fátima ali aí leu, são quase 25 anos num órgão social. Eu entrei para o Oriental há 30 anos, portanto é mais de metade da minha vida dada àquela casa, com muito orgulho e com muita satisfação. E foi o Oriental que permitiu eu ser a pessoa que eu sou hoje. Sim. Também. Foi uma escola de vida. É uma escola de vida. Mas limita-nos depois nos nossos projetos pessoais. Porque há muita responsabilidade. Eu todos os dias vou ao clube. Praticamente todos os dias. Há sempre coisas para fazer, ou mails para responder, ou assuntos para tratar. É uma associação grande. Demanda muito, né? É uma associação grande, que tem uma sede própria, que tem colaboradores a trabalhar para ela. Portanto, e há realmente esta responsabilidade. Agora, chega este momento da vida em que é preciso chegar aos 46. Eu comecei a sentir isso quando entrei nos 40. Eu quero fazer mais coisas. Eu quero fazer coisas agora para mim. Quero viajar mais, que é uma coisa que eu gosto. Quero fazer na área literária projetos que eu venho abdicando e venho colocando em segundo plano. E, portanto, eu agora quero... Chega um tempo que a gente tem que botar limite numa coisa para alcançarmos outros. E agora está na altura de eu arrancar com isso. E para 2024 quero que comecem a tomar forma. E, portanto, vou dar agora uma pausa. Como eu disse agora no jantar que nós tivemos do aniversário, eu saio da direção do clube, mas não saio do clube. Sim. Se a direção que entrar quiser continuar a apoiar estes projetos do teatro musical... Eu tenho 20 projetos na cabeça. Eu tenho 20 peças para pôr em cena. Portanto, se quiserem continuar, eu acho que vão querer. As marchas populares, todos estes projetos culturais em que eu liderei e estive. É claro que eu, para dar continuidade. É claro que lá estarei e com o mesmo empenho que tenho, que estarei com o mesmo empenho com que estive até aqui, sendo presidente da direção. Mas, de facto... estou realmente nesta fase da vida em que quero outras coisas e que também vão ser muito importantes para mim. Francisco, você é um amante da arte ou das artes, né? Você é uma pessoa livre, como um bom libriano. Sou balança, né? Essa balança, o equilíbrio, é a busca de construir uma pessoa livre. A gente estava conversando sobre essa liberdade. E antecipando, se é que como jornalista, né, eu pergunto se você poderia dar um spoiler, ou seja, adiantar alguma coisa que esteja no forno, metaforicamente falando. Você fala aí de projetos. O que teria, o que você poderia, sem comprometer, né, sem se comprometer, o que tem aí no forno, o que está vindo aí
a partir de 2024? Eu já falei no projeto literário, há um livro que eu gostaria muito de lançar. Um primeiro de poesia, eu fui escrevendo muito ao longo dos anos, tenho muita coisa escrita. Às vezes digo à minha mãe, olha que se me acontecer alguma coisa, andam por aí muitos papéis perdidos, porque eu não sou muito metódico depois a escrever. Eu não tenho um caderno onde vá escrevendo. Você vai escrevendo e vai Eu vou deixando? escrevendo e vou deixando. Vou escrevendo e vou deixando. Vou escrevendo e vou deixando. Mas há muito tempo que eu gostava de... Eu participei em algumas coletâneas de poesia, mandei os poemas para lá e eles depois, alguns foram selecionados, participei em 2 coletâneas. Quer professoras que foram as minhas professoras de português, quer pessoas que já leram algumas coisas, acham que não é correto estarem escondidas de toda a gente. E então incentivam-me que eu faça um livro, uma compilação desse material. Entretanto, também tenho alguma coisa na prosa, que no romance, não é? Com muitas ideias que gostaria de muito passar para livro. Por isso, na área literária, gostava muito de que 2024 fosse o ano em que um desses meus pudesse dar esse presente a quem gosta de mim. Eu sei que há muita gente que gosta, há muita gente que não gosta, mas isso faz parte e não me importo nada com isso, durmo tranquilamente todas as noites. Mas acho que estas pessoas também merecem e será uma forma de me conhecerem um pouco mais também por aí, porque não, os espetáculos de teatro musical, principalmente este último espetáculo, A Vida é um Palco, que tem sido um grande sucesso, que vamos voltar a apresentar em janeiro, porque o pedido do público tem sido imenso. Já ali há notas biográficas que eu quis pôr propositadamente naquele espetáculo. Como eu sabia que era o último espetáculo que eu iria fazer antes de sair da Presidenta do Oriental, eu queria que as pessoas, ao verem aquele espetáculo, pudessem pensar também no Francisco. Se calhar aquela história da Maria, que é uma menina que quer estudar teatro musical e que está numa cidade pequena e que o pai é operário têxtil e que a mãe é vendedora de uma fábrica. Não tem nada a ver com os meus pais, mas todo o resto, toda aquela vontade, aquele sonho, as pessoas com quem ela se cruza, o ir para Londres, o viajar para Paris, a busca da novidade, a busca do novo, a busca de outras pessoas, de outros mundos, de outras culturas. Isso é muito o Francisco. E eu quis que esse espetáculo tivesse algumas notas biográficas minhas. E então, se calhar, muitas pessoas que veem aquele espetáculo já podem me conhecer um pouco mais. Porque eu não sou uma pessoa de... Considero-me uma pessoa muito acessível e a Fátima falou Sou nisso. prova disso. É exato, é a prova disso. Sou realmente uma pessoa muito acessível, mas há um lado meu que eu não exponho, que eu crio uma barreira, é propositado. Sim. Faz parte da privacidade. Da privacidade. E como uma vez ouvi a Adriana Calcanhoto numa entrevista. Outra brasileira. A Adriana Calcanhoto uma vez, até foi num programa português, no Alta Definição, ela disse uma coisa que eu adorei, que foi: a minha vida privada é privada, está no nome. Está no nome, é vida privada. Sim. O que é público é a carreira, eu torno público aquilo. Eu achei aquilo muito interessante. A minha vida privada é privada, está no nome. Agora, através dos livros, através daquilo que eu vou escrever, e vou escrevendo, acho que as pessoas podem me conhecer um pouco mais, porque também podem ter essa curiosidade, não é? Sim. E como esta conversa também permite que eu me abra um pouco e fale aqui um pouco mais distendido. E portanto, olha, projetos literários, e vamos ver o resto. Há aí mais algumas ideias, mas vamos ver se elas depois vão para a frente. Bom, também. Eu acho que essa conversa aqui está aguçando a curiosidade de quem já te conhece e quem não te conhece, porque essa proposta, mais uma vez, eu gosto sempre de robustecer essa atitude, essa oportunidade, né, que a Camada 4 disponibiliza um canal para nós estarmos mostrando quanta coisa boa, gente boa, faz na Covilhã de Portugal. E é essa a proposta, a gente mostrar, robustecer ainda mais o que essas pessoas, como Francisco Mota, fazem para a sua cidade. E o que isso tem motivado e emocionado nós brasileiros, que hoje somos a maior população de estrangeiros a viver em Portugal, e não seria diferente
Na Covilhã. Então, conhecer você, conhecer as suas obras, os seus feitos, né? Esse homem, como a gente tem nós brasileiros brincamos muito com as palavras, né? Multifacetado, ou seja, ele faz muita coisa e faz muito bem. E como que nas 24 horas ele consegue dar conta do trabalho e dar conta de um outro trabalho também, que o ganho, a moeda é outra, que é o prazer, é o legado que ele deixa, né, na parte cultural. E, assim, plural, acessível, romântico, carinhoso, culto. Ele consegue ir de A a Z, de alfa a beta, sem, sem extrapolar. Né? Você consegue o equilíbrio. É realmente, como eu falei no início, um prazer enorme estar sabendo mais de você, tendo esse bate-papo, que não é entrevista. Mas agora eu perguntaria, você que curte muito, é um amante da arte, que música, o que filme, o que livro, o que frase definiria Francisco Mota? É difícil, porque quando se... que Fátima percebe isto. Quando se conhece muita coisa, quando se lê muita coisa, quando se vê muita coisa, quando existe esta ânsia de querer sempre conhecer mais e ler mais e ouvir mais, é difícil porque depois há muitos discos da vida, há muitas frases, há muitas coisas que ficam. Mas músicas que me definem. Sim, o que você deveria? Às vezes não é uma música, mas às vezes é um livro, às vezes é um filme, às vezes é uma cantora, às vezes é um cantor. Já falei, a Betânia é Betânia, é você uma já. Eu cantora. estou aqui toda boba. Eu É uma gostaria que, cantora. esse nosso bate-papo Chegasse chegasse até ela. para Betânia, para Adriana Calcanhoto, tantas que você Sim, já. as Né? grandes divas. As grandes Eu divas. sou uma pessoa de cantoras. De cantoras, é engraçado. Cantoras. Às vezes penso Interessante, assim, né? eu sou muito mais de cantoras do que cantores. Meus grandes ídolos são cantoras. A Madonna, mas isso tem a ver com a minha adolescência. Uma mulher que rompe Barreiras. barreiras, que rompe preconceitos, que tem uma carreira que é muito mais que a música, não é? Que tem uma história por trás dela fantástica. E ela, sim, ela tem uma frase que eu gosto muito, e se calhar identifico muito com isso, que é: nós devemos a cada dia que passa tornar-nos uma versão melhor de nós próprios. Portanto, e é isso que eu tento fazer a cada dia que passa, tornar-me uma versão melhor de mim próprio, porque isso é a evolução e só assim vale a pena. E é este trabalho todo, e com as pessoas com quem eu lido, as pessoas com quem eu conheço, e como eu não acredito muito no acaso, eu acho que as pessoas se conhecem por alguma razão. Acho que nós, as ligações que estabelecemos, seja, e aqui pensem no que quiserem, seja Deus, seja o universo, seja uma força, seja uma energia, eu acho que conspira para que isso aconteça. Eu acho que conspira para que isso aconteça. E é muito bom quando a gente aceita a conspiração, não é? É, Ou seja, a gente vai nas asas da eu conspiração, preciso. porque a gente vive em momentos ímpares como esse que nós É. estamos vivendo agora. E eu preciso disso, Fátima. Eu preciso muito É. de algo superior. Eu preciso muito acreditar em algo superior. E aí identifico uma coisa também que a Maria Betânia diz, que ela também diz: eu sou um espírito muito livre. Eu preciso de Deus para me segurar, porque senão eu vou. Eu percebo isso tão bem. Tamanha a sua liberdade, É, né? também é a liberdade dela. E eu sou um pouco assim, quer dizer, eu preciso que haja alguma coisa que de vez em quando ponha ela. Calma aí. Para aí, bota um freio, Para. né? Para aí, Daqui a senão. pouco estás a que voar é isso? e que O é mundo não isso? está preparado para Calma. você, Francisco. Exato. Calma. Pois. E então isso também me identifico muito. Agora, eu gostava de partilhar com a Fátima coisas que me marcaram muito. E quando falo em cultura, em livros e em filmes e em músicas, marcou-me muito um filme chamado A Cor Púrpura, do Steven Spielberg. Fantástico. Marcou-me muito. Eu era muito miúdo quando vi aquele filme. Até hoje é dos filmes da minha vida. A segregação racial nos Estados Unidos. Foi tocante e deu uma vontade de... Eu, quando tiver consciência, uma consciência mais forte, eu quero trabalhar para que nunca nada disto aconteça. Não pode. É tal, começamos a ter a nossa consciência social. E por isso é que eu acho que a arte é tão importante. Como é que um filme me transforma? Eu nunca posso ser, por exemplo, racista. Nunca posso. Estamos a falar de um filme
que eu vi com 11 ou 12 anos e que aquilo bateu-me na minha cabeça e disse, eu nunca poderia ser uma pessoa racista por aquilo que eu estou a ver, não é? Nunca posso. Como ver a lista de Schindler, eu nunca posso ser um antissemita. A arte é que tem esse poder, não é? Como ler um livro do Saramago, Levantados do Chão, que fala nos operários dos trabalhadores alentejanos, no que eles passavam, nas agruras da vida, de como eram explorados pelos latifundiários, pela própria igreja também. E atenção que eu falo nisto com muita vontade. Eu sou católico Tranquilidade, é de isso mesmo. nascença, criação, uma família profundamente católica, mas tenho capacidade de discernimento, graças a Deus. Que bom, graças por isso. a Deus. Graças a Deus, olha Graças Deus aí. a Deus tenho essa capacidade de discernimento. E portanto, por isso é que eu falo em Deus, não é o Deus católico, não é o Deus é o Deus, é a força, que é para todos nós, para todos nós. E por isso lá está, a arte consciencializou-me para muitos problemas, para muitas coisas. A arte fez com que eu criasse empatia. Deu-me valores como a solidariedade, já falei na empatia, como a humildade, como o querer sempre pôr-me no lugar do outro. E em qualquer coisa que eu faço, eu tenho este exercício em mim, que é, se eu estivesse no lugar do outro, como é que eu reagiria? Isso, o cristianismo traduz como a compaixão, você se colocar no lugar do outro. Ou a empatia. Ou a empatia. A empatia são um conceito muito... É bem muito interessante, parecidos. é muito interessante isso. Por isso, um cara da arte, né, um amante da cultura, das culturas, um homem tão plural, não poderia ser diferente. A gente está caminhando para o término do nosso bate-papo, infelizmente. Foi muito rápido. Mas eu gostaria de fazer assim um fecho bem legal. Hoje é dia 5 de dezembro de 2023. Estamos no último mês do ano, às portas de 2024. Que mensagem o Francisco Mota deixa para si próprio e partilha conosco? É difícil. É difícil porque eu sou um homem de muitas mensagens. Escolha uma delas. É? Escolha uma delas. Pois, eu sou um homem de muitas mensagens. Eu gostaria muito... Nós estamos num mundo muito complicado. Sim. E isso assusta-me. Assusta-me, causa-me alguma apreensão e pela intolerância que nós pensávamos que era uma coisa que estaria a diminuir, e eu vejo que essa intolerância, essa falta de compaixão, de empatia está a aumentar. E por isso eu acho que eu quero muito que o meu trabalho, e por isso é que eu digo, os projetos onde eu me quero colocar sejam projetos de mensagens positivas, sejam projetos que promovam a solidariedade, a inclusão e a vontade de vermos um mundo muito mais justo e muito mais pacífico. Essa é a minha grande mensagem. Eu espero muito bem que 2024 seja um ano em que todas as pessoas reflitam e se calhar pensem um pouco nessa capacidade de nos envolvermos mais na vida comunitária, porque o ser humano só é feliz assim. Não é com individualismo, não é com formas de se pensar muitas vezes egoístas que nós conseguimos construir uma sociedade melhor. Esta foi uma grande lição que o associativismo deu, que estas associações dão, porque ao sermos voluntários, ao estarmos a trabalhar em prol dos outros, e eu digo, e peço imensa desculpa, estamos a terminar, mas eu tenho que dizer isto. Quando há pouco falávamos no teatro musical, nos jovens que passam por ali, eu tenho a certeza que eles ao longo da vida vão sempre lembrar-se que passaram por uma associação da cidade da Covilhã, que me conheceram e que de alguma forma eu e as pessoas que trabalham comigo lhes demos alguma luz. Então isso é o mais importante. Um contributo ali Sim, um tijolo na construção daquele ser humano. Isso é o mais importante. Né? Isso é o mais importante. Isso é o que me deixa verdadeiramente feliz. Mais do que se ganhasse milhões de euros. E por isso eu quero muito essa mensagem que eu quero passar, é que eu realmente continuar esse trabalho
porque das formas que eu quiser que a arte se coloque na minha vida, a forma que ela tem que ter, tem que ser essa forma de englobar toda a gente e de construirmos uma sociedade muito melhor. Eu espero que eu faça a minha parte e que consiga levar outros a fazer isso também. Já ficava muito feliz. Senhoras e senhores, eu tenho certeza de que vocês concordam com tudo que o Francisco Mota falou. E não sendo modismo, mas sustentabilidade é isso. É a arte, é a empatia, é a compaixão. É estar desenvolvendo e escrevendo um legado. Preocupado em agora querer parar para poder avançar em outros projetos. Eu acredito que vocês que nos ouviram, nos assistiram, gostaram muito desse bate-papo com Francisco Mota. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Pela sua presença, pela sua disponibilidade dentro dessas 24 horas. Parabéns e obrigada à Camada 4 por disponibilizar para o microfone aberto esse momento relaxante, entusiasmante, aonde nós aprendemos muito com seus contributos. Obrigado.